António Guterres está em Cabo Verde para participar na Cimeira dos Oceanos nesta segunda-feira. O secretário-geral das Nações Unidas é o orador principal do evento na cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente. O primeiro-ministro português, António Costa, também participa na Cimeira, fazendo uma intervenção no painel sobre finanças sustentáveis do oceano. A subida do nível do mar e a perda da biodiversidade e de ecossistemas representam ameaças existenciais para este como para muitos outros arquipélagos. E estou profundamente frustrado com o facto dos líderes mundiais não estarem a prestar a esta emergência, uma emergência de vida ou de morte, a ação e os investimentos necessários. A Cimeira dos Oceanos acontece à margem da primeira passagem da Ocean Race por Cabo Verde, a maior e mais antiga regata à vela do mundo, que este ano completa 50 anos. C'est lui, mon nouveau chum. Il voulait pas être là parce qu'il a de la fièvre. C'est bien attentionné fois 1000. Ça, c'est un petit copain. La semaine passée, il a mis un masque au centre d'achat. Si tu voyais comment il se lave les mains. Est-ce qu'il y a un frère jumeau? Hein? Quand t'es tous qui mouche ou qui a mal à la gorge, j'imagine qu'il met un masque aussi. Est-ce que ça peut être mon nouveau parrain? C'est moi, ton parrain. J'y donne l'auto. J'y donne la maison. J'y donne mon bébé. Bonne idée. Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Patigrife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, a Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau.
Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Olá a todos, estamos no bonito lugar que nos acolhe sempre de braços abertos. O restaurante Helena é da grande nossa chefe que todos conhecem e muito bem, e agora também acolho um amigo, Dr. José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades, veio visitar o Canadá e agora em Montreal vamos saudá-lo. Como está, Dr. Cesário? Bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Eu é que agradeço. Então, uma visita à neve ou uma visita por motivos acrescidos ao Canadá? Bem, eu venho aqui porque assumi recentemente a responsabilidade de coordenar o secretariado das comunidades portuguesas no Partido Social Democrata, em articulação com o novo presidente do partido, o Dr. Luís Montenegro, e, portanto, vim ao Canadá, como tenho ido a outras comunidades, naturalmente, por um lado, acompanhar a comunidade, ver os problemas, mas, por outro lado, também reunir com as estruturas que o partido tem um pouco por todo o mundo para tentar reorganizá-las, identificar questões e ver que apoios é que eles necessitam. E, evidentemente, também deixe-me que lhe diga que é um prazer enorme estar aqui e, particularmente, neste belo espaço que é o Helena, que é uma das catedrais de bem comer culinária portuguesa fora de Portugal. Iniciou uma visita então por Toronto, não foi? Foi, comecei por Toronto, tive a oportunidade de visitar vários clubes, várias associações, a Casa dos Açores, a Casa da Madeira, a Casa das Beiras, a Casa do Alentejo, o próprio Benfica, e tive naturalmente uma reunião com as pessoas do PSD e com a comunicação social, pessoas da comunidade, tive também um contacto com a Cônsul, que conheço há muitos anos, e tive dois dias cheios de trabalho e cheios de contactos interessantes. E agora em Montreal encontra aqui um velho amigo também, o conselheiro das comunidades, o Daniel Loureiro. O Daniel Loureiro foi eleito quando eu ainda era secretário de Estado, no final do meu mandato, em 2015. É evidente que já deveria ter havido eleições há muito tempo, há 3 anos, mas ele continua em funções, porque este governo ainda não promoveu esse mesmo ato eleitoral e, portanto, é sempre um prazer encontrar um jovem que deu estes anos a este tipo de atividade, que é uma atividade que as pessoas não valorizam às vezes, mas que é extraordinariamente importante em Portugal para quem tem de decidir politicamente, ter um feedback, uma resposta, um contacto, um acompanhamento permanente por pessoas que vivem nas diferentes comunidades e que são os conselheiros eleitos. Como é que está a ver esta situação dos conselheiros das comunidades? Isto está no bom rumo ou o que é há necessário fazer? Há um problema muito grave, já o disse há pouco, já devia ter havido eleições há 3 anos. Portanto, estão atrasadas 3 anos, inicialmente havia uma desculpa boa, que era a Covid, neste momento já não há desculpa nenhuma e, portanto, as eleições já se deviam ter realizado há muito tempo. Há pessoas que estão cansadas, há pessoas também nas comunidades que estão interessadas em candidatar-se, há novas dinâmicas, novas lideranças e, portanto, não se faz essa normalização da situação do Conselho, não é? Por outro lado, evidentemente, há questões que se prendem também com a vida das comunidades, que requerem um acompanhamento, uma apreciação, um aconselhamento, questões que têm a ver com o modo como, por exemplo, os nossos consulados têm estado a funcionar, as questões da língua portuguesa, as questões sociais em geral, e, portanto, é muito importante que o Conselho das Comunidades esteja regularizado, normalizado, não está. O Governo e o Partido Socialista tinham assumido o compromisso de apresentarem, ainda antes do verão passado, ainda em 2022, uma alteração à lei do Conselho, porque diziam eles que isso era importante fazê-lo antes das próximas eleições, introduzindo a experiência de voto eletrónico.
Entretanto, soubemos há poucos dias que não será assim e que esse compromisso caía por terra. E, portanto, neste momento eu confesso que tenho alguma curiosidade de perceber o que é que o Governo quer fazer do Conselho das Comunidades, porque, repito, é um órgão absolutamente indispensável para quem em Portugal tem de legislar relativamente aos portugueses que estão no estrangeiro. E isto teve início com a doutora Aguiar e temos que continuar a preservar essa abertura que foi feita para que haja alguém nas comunidades que se ocupe, mas, no meu ver, não estava valorizado o quanto necessário. O Conselho das Comunidades, de facto, começou num formato diferente, mas começou com a Manela Aguiar. Manela Aguiar, já nos anos 80, iniciou este caminho. Eu tenho estado com ela com regularidade e temos conversado muito sobre isto. O Conselho tinha inicialmente uma organização mais apoiada nos representantes das associações, entretanto mudou e passou para representantes eleitos, que é o modelo que existe atualmente. Independentemente de ser um ou outro, repito, fundamental a sua existência, porque nós não sabemos em Portugal, mesmo quem viaja com regularidade às comunidades, como é o meu caso, mas na maior parte das vezes não sabemos muita coisa que se passa. E de facto os conselheiros transmitem-nos uma opinião, transmitem-nos um retrato da situação em cada comunidade que, repito, é indispensável para quem está no Governo lá ou na Assembleia da República, ou até para o Sr. Presidente da República, é indispensável para poder tomar decisões, ter iniciativas políticas. Não quer dizer que se sigam todas essas opiniões, mas que elas são muito importantes, são. Doutor Sária, aqui este aspecto, fazendo um laço com aquilo que está a querer transmitir, o Governo provincial ou federal ajuda muito os portugueses, ou ajuda muitas comunidades, pela cultura que eles trazem, pela diferença que eles fazem na integração. E percebemos que o Governo português não faz tanto quanto seria necessário, dificulta o acesso às ajudas para preencher papéis. É preciso, Daniel, muitas vezes socorrer algumas pessoas. Há outros que desistem porque se desinteressam. E há um problema que a cultura vai morrendo, vai caindo por terra. E se não são as associações a fazer esse trabalho, nada mais vai existir. Estou absolutamente de acordo com o que está a dizer. A verdade é esta. Eu lembro-me de variadíssimas iniciativas que nós apoiámos aqui em Montreal e em variadíssimas outras comunidades, ligadas, por exemplo, com o Dia de Portugal, ligadas com questões da língua portuguesa, realizadas por associações ou por grupos de pessoas. Isto eram iniciativas que iam surgindo de acordo com as dinâmicas de cada comunidade. Ora bem, depois de sairmos do Governo, ali alguns por 2016, o Governo que se seguiu, liderado pelo Dr. António Costa, decidiu alterar o regulamento dos apoios e passou-se para uma fase de candidaturas uma vez por ano apenas, todas decididas no mesmo momento, e que implica num processo que é muito mais burocrático, implica muito mais formalismos. E, portanto, isso não ajudou. Quem aproveita fundamentalmente esses apoios são as comunidades que estão mais próximas de Portugal e que até precisariam menos. A esmagadora maioria desses apoios continuam a ir para a França, para a Europa e particularmente para a França. Ora, aqueles que estão mais distantes, que necessitam mais desse acompanhamento, dessa ajuda, desse incentivo, que é isso que está em causa, evidentemente que estão mais penalizados, até por desconhecimento da realidade, não é? As pessoas agora têm de apresentar todas as candidaturas, normalmente até durante um período de 2 meses até dezembro, e depois elas são decididas no ano seguinte. Muitas vezes já não se justificam, é bom dizer. Noutras vezes, se a iniciativa, por exemplo, aparecer em janeiro ou em fevereiro, tem de aguardar pelo ano seguinte para vir a ser apoiada. Isto não serve. Isto foi dito variadíssimas vezes ao Dr. José Luís Carneiro, que
que foi o secretário de Estado que esteve em funções até 2019, foi-lhe dito variedíssimas vezes, nunca quiseram alterar isso. Foi dito recentemente pelo atual secretário de Estado que estariam a preparar uma alteração do modelo através de financiamento. Estamos a aguardar. A verdade é esta. Este modelo atual, que serve para incentivar as organizações do associativismo, das comunidades, para realizarem ações de articulação que ponham mais em ligação e articulação Portugal e cada comunidade, na área da cultura, na área da língua, nas áreas sociais, este modelo não serve. É burocratizado, é excessivamente burocrático e só beneficia aqueles que menos precisam. Nós sabemos que o bolo muitas das vezes torna-se mais rico, por um lado, para os que estão mais próximos, para os que estão distantes. Parece que continua a ser mais pequenino e daí que há uma certa, quase como uma exclusão. E com uma questão, é que aqui, no Canadá, por exemplo, como é uma sociedade multicultural, há instituições locais, nos governos federal e provinciais, que ajudam e apoiam, mas na maior parte dos países isso não se verifica. Fantástico. Na maior parte dos países, esta realidade que aqui existe não existe lá. Não é? E são imensos, na Europa, fora da Europa, na América do Sul toda, na África, na Ásia, ou pelo menos numa parte da Ásia, este tipo de modelo de integração das pessoas que vêm trabalhar para o Canadá, porque uma sociedade muito multicultural como esta este tipo de modelo não existe. E, portanto, evidentemente que aí a situação ainda é mais grave, porque é muito mais difícil preservar tradições, preservar a língua, preservar costumes e até, sobretudo, às vezes apoiar quem precisa de ser apoiado. O descontentamento é muito. Nós temos visto as notícias a todo o tempo. Parece-me que o governo de Costa tem andado um bocadinho confuso, tem andado baralhado e temos visto sucessivas deixas de continuidade, de estarem ligados ao governo. Podemos falar de secretários, podemos falar de ministros. O que é que se passa em Portugal? Nós aqui olhamos e dizemos, isto não há segurança em Portugal. E não transmite segurança para os portugueses continuarem a ser orgulhosos da língua? A situação é muito difícil e esta situação não se devia estar a verificar. Há um ano atrás, um pouco mais de um ano, o Presidente da República dissolveu a Assembleia da República porque não havia condições para o Governo exercer o seu mandato, tendo em conta a sua ruptura com setores da oposição que até aí o apoiavam, nomeadamente partidos de esquerda. A verdade é que o povo português deu a maioria absoluta ao Partido Socialista. E ao dar a maioria absoluta ao Partido Socialista, deu-lhe estabilidade, deu-lhe as condições indispensáveis para governar. Robustez, tudo aquilo que foi pedido. Aquilo que o Dr. António Costa pediu, o povo português deu-lhe. Tens aí um mandato com estabilidade, com uma maioria para poderes governar conforme desejas. A verdade é que, infelizmente, essa oferta que foi feita, essas condições que foram criadas, estão a ser totalmente desaproveitadas. E ainda por cima, num contexto económico extremamente delicado. Esta fase que estamos a viver pós-Covid, pós-pandemia, uma fase muito difícil. Porquê? Pelas próprias consequências da pandemia e pelas consequências da guerra que temos na Europa, outra vez na Ucrânia. Com uma crise energética tremenda, com uma inflação galopante e com uma subida brutal das taxas de juros. Ora, é evidente que neste contexto era indispensável termos um governo estável, uma maioria que funcione. E é isso que nós temos vindo a dizer. O Partido Socialista é responsável por esta situação. O Dr. António Costa tem de garantir a existência de um governo sem casos.
sem problemas. Tem de escolher pessoas que estejam limpas, que estejam libertas, naturalmente, de suspeitas e de acusações. Porque os portugueses precisam dessa estabilidade. E seriedade. Precisam de estabilidade, seriedade, precisam de ter um rumo para as suas vidas, sem se andar a pensar, bom, que agora se pode ter eleições outra vez, mas, meu Deus do céu, só numa situação extrema é que se poderia verificar. Temos uma maioria absoluta de um único partido. Isso só aconteceu 3 vezes na nossa história, 2 vezes foi com os governos de Cavaco Silva e agora. E, portanto, este governo tem todas as condições para governar. Tem de governar e tem de governar bem, mas não está a fazê-lo. E, portanto, nós somos uma oposição responsável, é bom dizê-lo, ok? Nós não andamos aqui a encher a boca com atuardas meramente a procurar captar a simpatia das pessoas. Não, nós procuramos ser responsáveis. Nós dizemos, o governo tem a obrigação de governar. Nós não somos uma oposição populista, somos uma oposição séria. O governo tem a obrigação de governar, nós cá estamos para denunciar o que está mal, mas a interrupção de um mandato desta natureza só poderia acontecer num caso absolutamente extremo, esperemos que não se verifique. É evidente que se mantiver este clima de caso atrás de caso, podemos vir a ter uma situação grave, é óbvio, mas nós não a desejamos. E, portanto, o que nós queremos é que o Governo execute o seu mandato, tome medidas positivas para as pessoas e que as pessoas beneficiem com isso. Doutor Cesário, mas também sabemos que quando somos admitidos a uma companhia, verifica-se o currículo, o passado daquela pessoa e a credibilidade para que ela possa estar connosco. Isso é que assegura o teto, uma casa, para se viver em tranquilidade. E é isto que deveria ser feito no Governo de Portugal, para que as pessoas nas suas casas se sentissem como não desprotegidas, porque de algum modo temos que ter alguma proteção. A responsabilidade em Portugal é sempre de quem convida, seja o Primeiro-Ministro ou seja o Ministro, e do próprio. Quem vai para o Governo tem de ter plena consciência daquilo que é a sua vida e que está a aceitar um cargo público. Quando vamos para o Governo, juramos solenemente, com nossa honra, cumprir com lealdade as funções que nos são confiadas. É assim. Eu já fiz este juramento 5 vezes e, ao jurarmos, estamos a empenhar a nossa palavra, ok? Exatamente. E nessa altura, nós temos de saber se temos condições ou não para o exercício desse mandato. É evidente que se eu tenho um processo em tribunal, evidentemente que se eu sou suspeito de um crime, evidentemente se eu tenho um problema grave, por exemplo, com as finanças, com o sistema tributário, eu não devo aceitar. Está a ver? Eu admito, às vezes há falhas e há coisas que às vezes as pessoas nem sequer se lembram porque são coisas de pormenor, mas aquilo a que nós temos assistido não são questões de pormenor. São grandes. São grandes coisas. E, portanto, é bom que o Dr. António Costa rapidamente corrija tudo isto. É aquilo que nós esperamos. Doutor Cesário, estamos quase a terminar para dar uma palavrinha ao Daniel Loureiro. A sua missão daqui vai para Portugal ou ainda há trabalho a fazer? Não, ainda tenho umas reuniões nos Estados Unidos, em Rhode Island. Depois ainda tenho uma outra reunião em Düsseldorf com a estrutura do partido lá, da Alemanha, e depois regressarei a Portugal. A terminar mesmo, que não me fuja este pensamento em relação aos indocumentados. Há notícias, não há? Tanto quanto me fui informado em Toronto, por pessoas da comunidade que trabalham nesta área, de facto terá havido uma decisão do Governo Federal no sentido de legalizar 500 trabalhadores da construção civil portugueses que estão indocumentados. Ora, se isto realmente se confirmar, e eu vi uma nota pública a assumi-lo, a divulgá-lo, eu devo dizer que acho que é um passo interessante, muito importante, porque nós sabemos muito bem
que há milhares de compatriotas nossos, evidentemente também há de outras origens, mas nós olhamos pelos nossos, há milhares de compatriotas nossos pelo Canadá fora, sobretudo nesta área da construção, mas também noutras, que estão numa situação delicada, frágil, como indocumentados. E, de facto, quando se é indocumentado, sabemos bem como é que isto é. Ganha-se menos, está-se mais desprotegido, as fragilidades são maiores e, portanto, nós desejamos que os que aqui estão estejam legais e possam usufruir em pleno das condições que este grande país lhes concede. Dr. Cessário, muito obrigada por Eu é que agradeço, obrigado. Partilhar connosco a sua vinda e que possa resolver algumas situações em junto a esta comunidade que tanto merece esse respeito. Bem-vindo. Obrigado, obrigadíssimo. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. A palavra de Daniel Loureiro é sempre também útil e preciosa para estarmos dentro daquilo que se passa no ângulo da nossa comunidade. É o Conselheiro das Comunidades. Olá, Daniel, bom dia. Olá, bom dia a vós também. Vocês estão a receber aqui um grande amigo, Dr. José Cessário. Sim, um amigo, eu estava para chamar um velho amigo da comunidade, não vou chamar um amigo velho da comunidade, vou-lhe chamar antes assim. É uma pessoa que também conhece bem a nossa comunidade, já cá veio várias vezes, por isso acho que também, embora ele tenha mencionado que por vezes eles em Portugal não sabem muito bem o que se produz nas comunidades, mas acho que eles continuam a estar a par, ele inclusivamente é uma das pessoas que continua a estar a par constantemente daquilo que se tem vindo a produzir na nossa comunidade, tanto aqui em Montreal como no resto do país, do Canadá, por exemplo, e da América do Norte, porque há pessoas que gostam de estar informadas e ele, como é uma delas, se mantém informado sobre aquilo que se produz aqui. Nós, inclusivamente, temos trocado mensagens, eu e ele, várias vezes sobre estes assuntos e, por isso, é sempre bem-vindo a Montreal, obviamente. O que eu percebi, mediante a palavra do Dr. Cessário, é que os conselheiros das comunidades não têm aquela visibilidade quanto necessário. O que é preciso fazer, Daniel? Muita coisa. Para começar, obviamente, existe aqui dois caminhos para a visibilidade. Existe, obviamente, o caminho institucional,
que é aquele nós temos visibilidade perante as instituições em Portugal, sejam elas governativas, e justiça, educação e outras tantas. Um projeto que nós trazemos para a frente também na nossa alteração e na nossa esperança de alteração da lei que rege o CCP, é também nessa perspectiva de nos dar visibilidade a nível institucional em Portugal. E depois, obviamente, existe também a visibilidade da sociedade civil, que essa aí é um caminho que é muito mais complicado e que é muito mais difícil, que é nós temos visibilidade para os portugueses dentro do país, obviamente também ter visibilidade nas nossas próprias comunidades, que também por vezes não é tão simples como nós esperávamos. Obviamente existem coisas, quanto mais reduzida a comunidade, por vezes pode ser mais fácil. No caso, por exemplo, de Montreal, creio que tem uma certa visibilidade, embora não seja necessariamente aquilo que eu sempre quero, mas ela é relativa. E depois, obviamente, existem outras comunidades, grandes comunidades portuguesas, sejam nos Estados Unidos ou no resto do país, onde talvez a visibilidade daquilo que o Conselho produz pode ser um bocadinho mais reduzida, e esse trabalho também tem que ser feito por nós, como conselheiros das comunidades portuguesas primeiro, e por todas as instituições das nossas comunidades, seja a comunicação social, seja o movimento associativo, seja os nossos empreendedores, seja isto tudo, isto faz parte de um eco comum no qual nós temos de trabalhar também para conseguir essa visibilidade. E por isso, sim, a nível institucional, que é aquilo que eu estava a referir sobre a alteração da lei, e claro, com estas pessoas que quando aqui vêm e nos visitam também, neste caso a nível partidário, que também é extremamente importante nos próprios partidos políticos em Portugal, por isso é sempre bom e positivo ter este ouvido também nesse sentido. E o que nós queremos saber hoje há uma preparação que está a ser pensada em relação a esta data tão importante pelos 70 anos da imigração portuguesa, que nós todos esperemos bem que haja uma certa diferença? Sim, o objetivo é esse. Eu tenho havido reuniões nesse sentido, tenho comunicado com pessoas, tanto a nível institucional que a nível até aqui, inclusivamente tive uma reunião, eu digo francamente, tive uma reunião com o Vítor Faria, que é o conselheiro da diáspora açoriana. Nós tivemos uma primeira reunião, nós falamos os dois e trazer este para a frente, este projeto para a frente, nós vamos também, como próprios membros das nossas comunidades, trazer este projeto para a frente. Tive reuniões também com o Sr. Cônsul aqui em Montreal nesse sentido, para nós coordenarmos isto também com a Embaixada em Ottawa e nas outras comunidades através do país. Isto não é uma coisa que é relativa só a leste, é uma coisa que também se transmite no resto do país do Canadá, e acho que isso será importante, haver festejos, celebrações que celebrem estes 70 anos da nossa comunidade, a nossa integração, a nossa força aqui que nós estamos presente, e levar isto tudo para manter aquilo que nós estávamos a falar há pouco tempo e que o Dr. Sário também mencionou, que é cultura, tradições e língua, e manter isto tudo faz parte também disto, a mostrar aquilo que nós somos há 70 anos, mostrar aquilo que nós somos hoje, muito diferente daquilo que nós éramos há 50 e há 70 anos atrás, aquilo que nós somos hoje, a modernidade na qual a comunidade portuguesa também se integrou, e isso é bastante positivo e bastante importante. Por isso, o caminho vai seguindo, tranquilo até dia 13 de maio, mas será certamente datas que nós vamos referir, que nós sabemos muito bem que foi nesse dia que chegaram os primeiros portugueses a Halifax, por isso acho que esse dia, sendo bastante, é um dia fantástico, é um dia importante exato, é um dia importante para a nossa comunidade, por isso certamente celebrar nesse próprio dia seria algo bonito através do nosso país inteiro. Obviamente que ele é grande e ainda por cima não será necessariamente fácil chegar a todas as comunidades, porque eu referi isto várias vezes. O problema muitas das vezes de Portugal é ter um português em cada canto do mundo, por isso não será necessariamente fácil chegar aos portugueses todos do país, porque eles devem estar espalhados por todo lado e o país é grande, mas certamente chegaremos ao coração deles todos e isso é o mais importante. Será que o Presidente da República virá cá? Isso não sei, isso só lhe pedindo a ele. É o que nós desejamos, exato, não é? Claro, nós desejamos muita coisa, mas depois sem fazer pedidos e sem pedir a essas pessoas para nos chegarem a nós, eles certamente não vão ter essa orelha atenta, por isso há que fazer estes pedidos e há que olhar para eles e há que bater a cada porta e se for preciso arrombar portas também, caso necessário. Eu acredito também que as pessoas queiram participar, porque esta data é delas, é das pessoas, é do povo, e o povo quer estar em alegria, estar a comemorar e esperemos bem que seja aberto a todos. Sim, o objetivo é de ser aberto a todos e o objetivo também é de encontrar ainda pessoas que fazem parte destes familiares que chegaram em 1953. Eu e o Vítor, inclusivamente, falámos disso na nossa reunião, que é ver o que resta dessas pessoas e a história, os pioneiros, o que resta das histórias dessas pessoas que chegaram aqui em 1953, qual é a história delas, talvez fazer vídeos, documentários, coisas assim, seria algo extraordinário. Obviamente isto sou eu agora aqui a pensar por alto,
mas acho que seria importante nós guardarmos memórias dessas pessoas, porque efetivamente eles são, sem eles nada disto de hoje era possível, e por isso, e também histórias de imigração, não só necessariamente 1953, mas tudo o que se produziu nestes últimos 70 anos, histórias de imigração felizes, de sucesso, e aquelas que foram talvez menos felizes também, para nós pensarmos nessas pessoas que chegaram aqui ao Canadá e trouxeram para nós uma comunidade risonha que ela é hoje. Uma história de sucesso, obviamente, também. Daniel, obrigada por dares aqui acolho ao Dr. José Cesário, e é sempre um amigo que nós recebemos de Portugal, e por isso mesmo continuação de progresso para os conselheiros das comunidades na tua missão que tens por cabo. Muito obrigado, é um prazer, eu sempre com muito gosto, e obrigado por este tempinho também que me dão, que faz parte da visibilidade que eu estava a referir anteriormente. Obrigado. Bem-aja. Bem-aja. É assim que terminamos este momento de encontro aqui com o nosso Conselheiro das Comunidades, Daniel Loureiro, e ainda também entre nós está o Dr. José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades, que veio em missão partidária pelo PSD. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Bonjour, mon chers amis de Montréal. Je suis Joyce Di Donato et je suis très honorée de revenir à Montréal suite à ma dernière visite en novembre 2019 aux côtés de mon âme sœur musicale Yannick Nézet-Séguin et de l'Orchestre métropolitain pour vous présenter Eden. Voilà. Eden est plus qu'un concert. C'est un tour de force avec moi qui vous fera apprécier 4 siècles de musique de 11 illustres compositeurs dont les œuvres se rapportent aux humains et de la nature pour créer un lien spécial et plus de tout, de donner l'espoir. Je serai accompagnée de l'excellent ensemble Il Pomodoro, 24 musiciens que j'adore. Et de plus, le Chœur des enfants de Montréal aura l'occasion de me rejoindre sur scène, le temps d'une chanson répondant à la façon à la question « Et si les arbres pouvaient chanter ?» Le 29 janvier, joignez-vous à nous à la place des Lézards. À très bientôt et merci pour votre patience avec ma français. J'aime beaucoup de parler français, mais c'est pas facile. Eden, à tout de suite.